queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem, agora nós vamos entrar no primeiro modelo atômico propriamente dito, que é o modelo atômico de Dalton. Quando a gente fala em Dalton, talvez a primeira palavra que vem à nossa cabeça é a palavra daltonismo, né? Isso porque além de ter sido daltônico, o Dalton, ele foi o primeiro a estudar essa anomalia, por isso que foi em homenagem a ele que criaram essa palavra daltonismo. Ele era um inglês que com 12 anos de idade ele já dava para ajudar a sua família, ele já dava aulas de matemática e provavelmente eu com 12 anos de idade estava comendo tijolo ou alguma coisa do tipo, né? Que merda, hein? Tô? Sabia não. Mas antes de eu começar a falar sobre os estudos dele, um pouquinho antes, Antoine Lavoisier, junto com a sua esposa Marianne, Adoro falar essa palavra, é muito chique, né? Marianne. e já tinham elaborado para nós a lei da conservação de massas, que nós estudamos há pouco, né? Então, a célebre frase que representa a lei da conservação de massas é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E da mesma forma que Lavoisier e a Marianne estudavam com gases, o Dalton, ele também trabalhava nos seus estudos com massas de gases. E para tentar comprovar o porquê que num sistema fechado as massas dos meus reagentes e as massas dos meus produtos, ou seja, a massa do sistema como um todo, se mantinha constante, o Dalton ele precisou propor um modelo atômico para ele conseguir explicar de forma mais simplificada o motivo disso acontecer, né? Então, na verdade, ele estava querendo fazer uma investigação mais profunda, seguindo como princípio a lei da conservação de massas. E aí, lá no ano de 1808, no auge dos seus 40 anos de idade, o Dalton lançou um livro, né, o Novo Sistema Filosófico da Química, no qual continha a proposta do que seria para ele o seu primeiro modelo atômico, e nós temos que saber como é o átomo para Dalton. Então, ele seguiu aí esses 4 postulados. O primeiro postulado diz para nós que toda matéria é formada por átomos. Então retoma a ideia de Leucipo e Demócrito, que tiveram lá na antiguidade, de dizer que toda matéria é composta por átomo. Só que para Dalton, esse átomo ele era esférico, ele era maciço, ele era indivisível e ele era indestrutível. Trazendo todas essas informações para a realidade, a gente sabe que o átomo ele está longe de ser maciço, ele tem mais espaços vazios do que preenchidos. Ele não tem um formato esférico e ele não é indivisível, porque a gente tem as partículas subatômicas, né? E ele pode ser sim destruído, né? A gente tem a bomba de Fissão nuclear. Eu não estou interessada, a ênfase aqui não é para dizer que Dalton errou ao dizer tudo isso. Errou! O que a gente tem que saber é como era o átomo para Dalton. Segundo o postulado, ele diz para nós que os átomos que pertencem ao mesmo elemento químico são idênticos em tamanho, né? Ou seja, o formato, a sua massa e as suas propriedades químicas. Trazendo então isso para a nossa atualidade, a gente sabe que nós temos átomos de um mesmo elemento químico que se diferem em massa, por exemplo. Então a gente tem lá, pensa aí no elemento químico. A gente tem hoje 118 elementos químicos que estão organizados aqui na tabela periódica. E, por exemplo, o carbono, um elemento químico. A gente tem carbono 12 e carbono 14. O carbono 12 é diferente do carbono 14. No entanto, eles são de um mesmo elemento químico. Todos os dois são carbonos. Então, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons que tem lá dentro do núcleo, ou seja, o seu número atômico. Não a massa, não o tamanho, tá? Então, esse foi o segundo postulado. No seu terceiro postulado, o Dalton propôs para nós que as substâncias são formadas por uma combinação de átomos em uma proporção de números inteiros. Então, por exemplo, a gente tem aqui a reação de formação do gás carbônico, em que eu tenho 1 mol de carbono reagindo com 1 mol de gás oxigênio, para formar 1 mol de gás carbônico. Então, todos eles estão aqui presentes na proporção de 1 para 1 para 1. Então, é essa relação que Dalton propôs para nós. E para finalizar, ele disse que as reações químicas, elas são rearranjo de átomos. Gente, os átomos, eles não desaparecem e nem aparecem aqui na reação do nada, eles não caem da árvore aqui. Eles estão presentes, eles já são pré-existentes lá no sistema, e aí eles se reorganizam de forma a formar novas substâncias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, antes eu tinha um carbono e 2 átomos de oxigênio. Lá no final, eu tenho 1 átomo de carbono e 2 átomos de
oxigênio. Só que a organização que eles tomaram formaram para mim uma nova substância, ou seja, o dióxido de carbono, tá? Eu tô usando essas bolinhas aqui para representar o átomo porque é dessa forma que Dalton utilizava. Então, essa notação de bolinha, se você pegar o livrinho dele lá de 1808, lá tá cheinho dessas bolinhas aqui, né? No entanto, chegou um ponto que essa representação ela ficou muito inviável, uma vez que novos elementos foram sendo descobertos. E aí surgiu Berzelius e estabeleceu para nós que nós utilizaríamos como simbologia dos elementos químicos letras, uma letra ou duas letras, conforme aparece aí na tabela periódica para vocês, certo? Gente, voltando um pouquinho lá na reação, a gente observa que o número de átomos que eu tinha antes é igual ao número de átomos que eu tenho depois. Só mudou o quê? Só mudou a organização. Lembrando que antes da setinha eu tenho os meus reagentes e depois eu tenho os meus, ou melhor, o meu produto, certo? E para finalizar, só uma observação muito importante sobre a classificação das substâncias. As substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Então, a gente tem, por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, que são do mesmo elemento químico. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico. Então, por exemplo, o gás carbônico, ele é formado pelo elemento químico carbono e pelo elemento químico oxigênio. Então, tá aí uma diferenciação só pra gente saber como que é a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. O vídeo anterior eu esqueci de falar tchau, então agora... Vai pra deitar!